Boa tarde, turma 100. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Desejo saúde e paz para todos. Dona Larissa, Dona Enza, Dona Clícia, Dinei, Isa, Larissa, Giovana, Maria Isis, Pietra, Tássio, Bruno, Rafael. Vamos continuar assistindo às aulas. Alguns deles não estão assistindo, né? Vamos começar a assistir para que quando chegar em dezembro estejam todos em paz, tá bom? Com presença e com notas. Eu não sei se vocês mandaram a atividade. Hoje eu vou dar uma olhada no sistema para que eu pegue essas notas. Tá ok? Então, gente, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre conjuntos e hoje nós vamos falar do conjunto dos números naturais. Depois nós vamos ver conjuntos inteiros, conjuntos racionais e falar um pouco do conjunto dos reais e dos irracionais. Então, conjunto dos naturais, gente, são todos os números a partir do zero. Então, conjuntos naturais, representado pela letra N maiúscula, são todos os números positivos a partir do zero. Então, 0, 1, 2, 3. E aí a gente representa até o número 9. Está pontilhado aqui, ó. Significa que tem números aqui para frente. Então, de 0 a 9, nós podemos representar qualquer número positivo, tá ok? Então, conjuntos naturais vai de 0 até infinito. Nós temos aqui, ó, o N com o asterisco. Significa que é um subconjunto do conjunto dos naturais, porque não entra o zero. Então, o conjunto dos naturais sem o zero representa-se por N asterisco, tá ok? Conjunto dos números naturais pares, ó. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, até infinito. Por que o zero? Porque o zero, quando coloca-se à direita de um número, ele vai ser um número par, por exemplo, 10, 20, 30, 40. Então, o zero também entra no conjunto dos números naturais, como se fosse pares. Conjunto dos números ímpares, 1, 3, 5, 7, 9 e por aí fora. 11, 13, né? Então, a gente coloca aí os pontinhos à direita do número e ele representa os números, todos os números para frente, tá ok? Então, o conjunto dos números naturais, representado pela letra N, vai de 0 até infinito. Quando N está com asterisco, significa que o zero não faz parte daquele conjunto. E aí podemos representar o conjunto dos naturais pares. 0, 2, 4, 6, 8, 10 e sucessivamente. Podemos representar o conjunto dos números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 até infinito. Tá ok? Agora nós vamos ver o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros são todos os números negativos mais os positivos e é representado pela letra Z. Então, o conjunto dos inteiros é representado pela letra Z e são todos os números negativos passando pelo zero mais os positivos. Observe que aqui nós temos uns pontinhos à esquerda e pontinho à direita. Significa que o Z vai de menos infinito até mais infinito. Menos infinito até mais infinito. Ok? Não dá para errar. Conjuntos naturais, representados pela letra N, são todos os números positivos. E conjuntos inteiros, representados pela letra Z, são todos os negativos mais os positivos. O zero é um número neutro, ou seja, não é um número nem positivo e nem negativo, mas ele faz parte do conjunto.
A relação de inclusão no conjunto dos números inteiros envolve o conjunto dos números naturais. Nós já vimos essa aula sobre inclusão, a relação de inclusão. A relação de inclusão é sinal contido, contém, não contido e não contém. Por que ele fala aqui que inclui o conjunto dos naturais em relação aos inteiros? Porque o conjunto dos naturais vai de 0 a mais infinito. E o conjunto dos inteiros, menos infinito a mais infinito. Logo, o conjunto dos naturais é um subconjunto do conjunto dos inteiros. Então, significa que o conjunto dos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Por sua vez, o conjunto dos inteiros contém o conjunto dos naturais. Fala aqui que todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Por exemplo, menos 3 e menos 4, já o seu sucessor é menos 2. O sucessor de menos 3 é menos 2. O sucessor de menos 4 é menos 3. Ok? Os números que estão a uma mesma distância do zero são chamados de oposto ou simétrico. Então, um número que estão a uma mesma distância do zero são chamados de oposto ou simétrico. Exemplo, o menos 4 é simétrico de 4, pois estão a mesma distância do zero, conforme assinalado na figura abaixo que nós vamos já ver. Então, gente, simétrico significa sinal contrário àquele número que é dado. Se eu perguntar quem é o simétrico de 5, é menos 5. Se eu perguntar quem é o simétrico de menos 6, é o 6. Porque simétrico significa sinais contrários. Não confundir simétrico com inverso. Porque inverso é você pegar o número e colocar no denominador. Por exemplo, quem é o inverso de 2? É 1 sobre 2. Você pega o 2 e coloca no denominador da fração. Perguntar quem é o simétrico de 2? É menos 2. Quem é o simétrico de 7? Menos 7. Quem é o inverso de 7? 1 sobre 7. Então, não confunda simétrico com inverso. Inverso é sempre em forma de fração. Você pega aquele número, coloca no denominador e no numerador coloca a unidade. Aí você tem o inverso. Agora, o simétrico são sinais contrários. Olha aqui, menos 4, simétrico de menos 4 é 4. O simétrico de 10 é menos 10. O simétrico de menos 10 é mais 10. Tá ok? Então, nós temos aqui, através de uma reta, os números inteiros, vai de menos infinito a mais infinito. Observe que o zero fica no centro e os números simétricos têm a mesma distância do zero, menos 4 e 4. Se eu quiser o simétrico de 1, menos 1, a mesma distância. Mas não é necessariamente você gravar isso aqui. Você deve gravar o seguinte, que o simétrico é aquele número, o mesmo número com sinal trocado. Eu acho que fica até mais fácil. Mas não tem problema de você entender que o simétrico é o número que tem a mesma distância em relação ao outro, em relação ao zero. O conjunto Z, ele tem seus subconjuntos. No caso, o conjunto dos naturais é um subconjunto de Z. Então, dá para ver aqui, através do diagrama, que o N está contido no Z. Então, isso é um sinal de inclusão. Então, lê-se que o N está contido em Z. E o Z em relação a N? O Z contém o N. Nós vimos isso em aulas anteriores, que aquilo que contém
é o objeto maior. Dê até um exemplo de um copo cheio d'água. A água está contida no copo e o copo contém a água. Então não dá para esquecer, né? Então a relação de conjuntos com conjunto é através do sinal contido, contém, não contido e não contém. Além do conjunto dos números naturais, podemos destacar outros subconjuntos. Por exemplo, o Z asterisco é um subconjunto dos números inteiros, com exceção do zero. Observe que aqui, nós temos todos os números negativos mais os positivos. Só não tem o zero. Então, quando eu quero representar o conjunto sem aquele número, eu boto o asterisco, que é sem o zero. Então, aqui significa que o zero não faz parte desse conjunto. Se o conjunto não está completo, é um subconjunto do próprio conjunto. Então, o Z+, veja que tem um mais aqui, bem baixo. São todos os números inteiros, não negativo. Então, se tem um sinal mais, é porque eu não tenho os negativos. Observe que aqui, estão só os elementos do conjunto dos elementos positivos do conjunto Z. Então, Z+, só os números positivos. Ou seja, exclui-se os negativos. E quem seria esse próprio conjunto aqui? Conjunto dos naturais, que é um subconjunto do conjunto Z. O Z-, é um subconjunto dos números inteiros não positivos. Então, nesse caso, eu tenho só os números negativos. Como é só uma parte do conjunto, os números negativos, acrescido do zero, é um subconjunto do conjunto Z. Então, o Z- são todos os números negativos, inclusive o zero. E se eu quiser o Z- asterisco, aí fica só os elementos negativos. Vamos ver aqui na sequência, né? Mais exemplos. Aqui, eu tenho o Z+, o Z asterisco mais é um subconjunto onde não entra o mais, tá ok? Não entra o mais e não entra os elementos negativos. Aliás, o Z menos asterisco, vamos para o primeiro caso, Z mais asterisco, entra todos os positivos sem o zero. Aqui, como eu tenho Z mais e Z menos, entra zero, positivo, negativo, não tem asterisco. Quando tem um asterisco, entra todos os números positivos, com mais o sinal, mais significa que são os elementos positivos. Então, Z asterisco mais são todos os elementos positivos e não entra o zero. Tá ok? O Z asterisco negativo significa que não tem o zero e todos os elementos são negativos e não entra o zero. Mas, professor, o zero não é positivo nem negativo. É verdade. Nem positivo, nem negativo. Mas se eu não coloco asterisco, significa que o zero entra tanto no subconjunto negativo como no subconjunto positivo. Para que ele não faça parte, você pode até observar aqui, sinal positivo, sinal negativo, entre o zero mais os positivos. Só negativo, entra todos os negativos mais o zero. Agora, se vem o Z asterisco, mais não entra o zero e vai entrar só os elementos positivos. Tá ok? O Z asterisco menos vai ter só os elementos negativos sem o zero. Eu acho que dá para entender, não dá? Só repetindo. O Z é o conjunto dos inteiros
são todos elementos positivo e negativo. Agora, se eu quero o Z asterisco, significa que tem os negativos mais os positivos e o zero não entra. Se eu quero o Z+, vai ser só os elementos positivos, inclusive o zero. Se eu quero o Z negativo, são todos os elementos negativos mais o zero. Se eu quero o Z asterisco mais, são todos os elementos positivos sem o zero, porque o asterisco significa que o zero não entra. E o Z negativo asterisco são todos os elementos negativos sem o zero. Deu para entender? Eu acho que é fácil essa parte. Vai ter um pouquinho mais de complicação quando se trabalhar o conjunto dos reais. Isso nós vamos ver numa próxima aula, tá ok? Então, nós vamos encerrar por aqui. Dê uma estudada, tem pouca matéria. E para que quando eu mandar a outra atividade, vocês responderem com toda tranquilidade. Então, muito obrigado e até a próxima.